Boa noite a todos, aqui é o canal Guardião Civil, eu sou Dagno Ramos e estamos começando mais uma live que eu tenho a honra de apresentar o presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, uma das instituições mais importantes a nível nacional que temos, os nossos quadros em relação à segurança pública, em relação ao que temos de defesa em relação à classe guarda civil municipal ou guarda municipal em todo o país, tá ok? Então estamos na presença do comandante Carlos Alexandre Braga. E falar um pouquinho dele, né? Ele é formado em graduação, ele é graduado em Direito, tá? É mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Franca, é pós-graduado em Segurança Pública e Comando de Guardas Municipais, pós-graduado em Direito Processual Civil. Tem muitas publicações em seu nome, né? E muitos artigos também publicados em jornais. Tem vários cursos dentro da área. Cortou o som. Pronto, voltou. Sempre consegue passar todo e qualquer conhecimento dentro da área da segurança pública municipal, com seu currículo, como comandante, e é muito importante que, quando temos a oportunidade de ter uma pessoa com tanta vivência dentro da área da segurança pública, e principalmente dentro da nossa classe guarda municipal, nós possamos aprender um pouco mais e também, através desse aprendizado, também produzir soluções e dali em diante produzir mais situações que sejam pertinentes à nossa classe. Braga, eu vou ser direto e vou começar a pergunta, que já é praticamente o início do tema da nossa live, né? Eu quero agradecer a todos que estão ao vivo, né, acompanhando a nossa live, a todos aqueles que vierem a participar. Podem fazer perguntas que eu passarei para o comandante Braga, com certeza. E o importante é que a gente possa interagir. Vai ser uma live entre mais ou menos de 1 hora. E voltando à pergunta. A pergunta é a seguinte, Braga. Diante dessa situação que tem ocorrido em relação a essa pandemia nacional, né, mundial, e tratando-se do Brasil, onde a segurança pública tem tido um papel importantíssimo, e ainda mais protagonista está sendo as guardas municipais em vários municípios do Brasil. Também temos, dentro desse conceito, vários problemas, várias situações que têm acontecido em relação às atuações da guarda, algumas dúvidas que estão suscitando, ou então alguns descréditos que têm ocorrido em relação ao trabalho das guardas. O que você tem a dizer sobre isso, com essa breve observação que você tem feito? Com certeza você deve receber muitas denúncias, receber muitas informações a respeito de várias guardas ou de companheiros guardas das mais diversas formas. O que você pode dizer sobre isso? Bom, Ramos, primeiro, boa noite a você aí. Parabéns pela iniciativa do canal, o Guarda Civil, que é mais um mecanismo, uma fonte de divulgação, de interação para todos os guardas municipais do Brasil, do Rio de Janeiro. E parabéns. Boa noite a todos que estão assistindo e que irão assistir depois essa live que fica no YouTube para todos poderem consultar. Então, veja só, Ramos, nesse sentido aí, as guardas municipais estão, como sempre, sendo protagonistas de um brilhante trabalho em todo o Brasil, na ajuda, na colaboração e no combate ao coronavírus. E, como sempre, e um erro muito grande cometido, é que a gente pega, às vezes, um caso isolado, e que não é um erro, é que, às vezes, algumas pessoas conceituam como errado e pegam aquele caso único para colocar como descrédito as guardas municipais. O que é errado e que não deve ser colocado, porque os dois casos aí que a gente viu, a Guarda Municipal de Maringá e de Araraquara,
eu pude analisar e legalmente eles estão corretos, foram dentro da legalidade a atuação das guardas, mas que muitos pegam para poder desacreditar, poder denegrir a imagem das guardas e do trabalho. Então, o que a gente deve fazer? Nós não devemos ficar comentando e falando desses casos, porque nós temos centenas de casos positivos em que todas as guardas estão fazendo um trabalho brilhante nesse trabalho. E o que acontece com os guardas é que, normalmente, quem nós temos que vencer somos nós mesmos. Nós, às vezes, falamos mal de nós mesmos. E isso nós não podemos falar, porque isso tem atrapalhado o crescimento e o avanço das guardas municipais em todo o Brasil. Entendi. Realmente o que é uma das coisas que tem sido muito pontuadas e muitos companheiros têm colocado muito em grupos de WhatsApp, que talvez seja a forma mais rápida que todos tenham para discorrer assuntos, né? Em vários grupos criados em vários locais do Brasil, e os assuntos muitas vezes eles praticamente se repetem, que é a questão geralmente da ação do guarda quando é questionada pelo próprio cidadão, também pelo um certo desconhecimento, né, que é comum no Brasil em relação às competências que a guarda tem, como você acabou de falar, né, e outras questões também que fazem com que o guarda se sinta, muitas vezes, um pouco desamparado, né, inseguro, que eu posso dizer, mas não pelo fato dele simplesmente ser um agente público que tem segurança. Não é isso, mas o que acontece? Quando se tem uma situação como essa de pandemia, o que eu observo é que há também uma falta de diálogo entre governo e segurança pública. E hoje eu digo que algumas guardas têm esse problema, né? Falta de diálogo entre o gestor do executivo municipal com o comando ou com os comandos de guardas municipais. Eu acho isso prejudicial para o serviço, né? Porque quando a ponta começa a receber as determinações, ela precisa saber quais são as diretrizes a ser tomadas, né? O que você pode dizer sobre... Eu sei que já foi feito live, você já fez uma live, né, a respeito disso, juntamente com outros técnicos do direito. O grande companheiro Eliel Miranda também já fez live nessa questão em relação dos decretos e toda essa situação que os governos podem colocar, né, juntamente com atos normativos. Mas o que você pode dizer em relação a isso para a segurança do trabalho do guarda? Já foi questionado, por exemplo, a questão do guarda estar interferindo no direito de ir e vir, que é algo que realmente é colocado muito como uma forma de querer desacreditar o trabalho do guarda, querer fazer com que o trabalho seja menos... Bom, Ramos, vamos pontuar claramente esse assunto aí, porque eu tenho visto pessoas passando informações de forma errada, não é só para o guarda, para a população, para o Brasil, para todo mundo. Inclusive pessoas que se dizem técnicas em direito e etc. Então vamos lá. O que eu estou falando aqui é o que está na Constituição. Primeiro, que o guarda, ninguém na pandemia está interferindo no direito de ir e vir de ninguém. Outra coisa que tem que ficar claro para todos é assim, ó. Eu não posso falar que uma norma é inconstitucional porque eu acho que ela é inconstitucional. Se eu acho que ela é inconstitucional, ou que aquela norma é ilegal, ou que aquele ponto, aquilo lá é uma opinião minha. Eu tenho que deixar claro, minha, e eu tenho que guardar para mim. Um desembargador aposentado fala um absurdo sobre a guarda, aquela lá é a opinião dele, não é do Poder Judiciário. Por quê? Uma norma para ser declarada inconstitucional, ela tem que ser pelo Poder Judiciário competente. Então, nós estamos aí, dia 24, vamos ter o julgamento da questão populacional referente ao porte de arma das guardas. Então, desde 2006, eu entendo que é inconstitucional e busco na justiça isso, para diversas guardas. Inclusive, fui o primeiro a entrar na justiça em 2006 na guarda de Louveira. Daí, o que acontece?
a gente vai buscando no Poder Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar e vai ser consolidado ou não no dia 24. Então, até lá, ninguém pode falar que aquilo é inconstitucional. E, ao mesmo ponto, as normas dos prefeitos. O prefeito está cerceando o direito de vir, essa norma é inconstitucional. Não. A norma jurídica, ela é válida até que o órgão do Poder Judiciário competente tire ela do regramento jurídico. Até lá, ela produz todos os efeitos, tem validade e eficácia jurídica. Então, isso é a primeira coisa a ser falada. Outro detalhe é que eu não vi nenhuma norma dessa cerceando o direito de ir e vir. Então, as prefeituras, o que elas estão colocando? Elas têm competência legal, constitucional, já confirmada, inclusive, pelo STF, ontem, para regulamentar o que abre e o que fecha dentro da cidade. Por quê? Porque quem concede o alvará de funcionamento de tudo é o município. Então, dentro do município, ele fala o que abre e o que fecha. Então, não tem nada a ver com o direito de ir e vir. Outra coisa, locais públicos, parques, escolas municipais, quem tem a competência para falar o horário de funcionamento, se abre ou se fecha, é a prefeitura. Também não tem nada a ver com o direito de ir e vir. Então, estão fazendo uma confusão. Então, eu vou lá vamos supor, um parque, igual aquele que a gente fez o congresso em Niterói, lá é um parque, não é? Uhum. Então, aquele parque, a prefeitura resolveu fechar. Ali é um teatro popular, na verdade, com grande espaço, mas foi projetado para comportar várias pessoas, né? Mas Então, vamos lá, a prefeitura determinou o fechamento daquilo. Acabou. Está dentro da competência do município. Cerceou o direito de ir e vir? Não. Aquela área pública municipal está fechada. Então, eu, cidadão, ir lá e ficar até a frente do local? Posso ir, só não posso entrar. Então, as pessoas estão confundindo o direito de ir e vir com posturas municipais. Uma outra coisa de deixar bem clara, os direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição não são absolutos. Toda vez que o interesse público for superior àquele direito, ele pode sim ter restrições. E tem hoje, não precisa ser na pandemia. Quando é interditada uma rua, você cerceou o direito ali individual, mas o interesse público é maior. Quando você põe regras de posturas municipais, você tem restrições. O direito à propriedade, o direito a domicílio é absoluto? Não, não é. Na própria Constituição tem lá as regras em que ele pode ser tolhido. Então, veja só, não pode se confundir, e daí ficam usando a população contra as forças de segurança. O governo XY está cerceando o direito de ir e vir e está usando a guarda. E daí o guarda municipal tem que ser inteligente, tem que ser proativo e cumprir a recomendação que eu vou emitir hoje à noite, está pronta, que é o quê? Cumpram as regras do artigo 3º da Lei 13.022. Lá está tudo bem claro para o guarda. Então, o decreto municipal, a lei municipal, seja onde for, não pode ir contra essa regra. E não tem ido contra. E o guarda também daí tem que ter inteligência quando está atuando. Daí vamos aí para o exemplo de Araraquara. Está uma mulher lá, uma só no parque. Ela está dentro do parque municipal que a ordem foi para fechar. E ela não quer sair. Legalmente o guarda pode tirar? Pode tirar, pode usar dos meios necessários para tirar. Mas é que tá. Aquela ação do guarda tem que analisar qual será o impacto dela na imagem da guarda. Para poder, dentro das regras do artigo 3º da 1322, ver se aquilo ali vai trazer mais benefício ou vai trazer mais prejuízo, mais bônus ou ônus. Hoje, um exemplo de Nova York, está lá, é obrigatório toda a população sair na rua de máscara. E se não usar máscara, vai ser preso? Não, mas vai pagar uma multa. Que lá funciona, entendeu? É essa que é a regra que tem que ser utilizada e a guarda tem que saber de forma inteligente trabalhar, porque depois o gestor vai embora, o político deixa o cargo, vem outro, e fica para quem o ônus? Para o guarda e para a guarda.
Aproveitar aqui, Braga, e agradecer aqui. Vou fazer o nome do pessoal que tem entrado aqui na live, tá? Eu vou começar aqui com o nosso amigo Renato Pacheco, GCM Renato Pacheco de Niterói. Tá te mandando um abraço, tá? Um abraço aí pro Renato. O subinspetor Vasques, também da Guarda Civil Municipal de Niterói. Eu agradeço muito a presença dele aqui junto com a gente. Nosso amigo também, GCM Castro, também de Niterói. É uma pessoa maravilhosa, vale a pena também, é um cara que tem muito conhecedor de assunto dentro da Guarda, muito interessado realmente na área de segurança pública, tá? Temos aqui a presença do Adrien Nobre, muito obrigado, amigo, valeu mesmo pela presença. Peruque está aqui de novo. Peruque tá é nosso... Não, ele é espetacular, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, né, até hoje. Tem um companheiro aqui, Freire, GCM de São Paulo, obrigado, querido, pela presença, tá ok? Leandro Grabe, obrigado, amigo, pela presença aí, tá bom? E eu queria também aproveitar aqui o momento e parabenizar o nascimento da filha do companheiro nosso da Guarda Civil Municipal de Niterói, né, o GCM Joper, nasceu ainda há pouco a filhinha dele, a Vitória, e parabenizar também a esposa dele, Cíntia, felicitar pela presença do herdeiro aí, que futuramente estará, de repente, nas fileiras das nossas guardas municipais aí, acrescentando e podendo fazer com que a gente possa engrandecer o nosso serviço cada vez mais. Eu queria fazer uma participação rápida, uma parte rápido, Braga, nessa parte, justamente na questão da imagem que você citou, lá dos companheiros de Araraquara. É complexo, né? É complexo, porque muitos companheiros, às vezes, têm aquilo como errado e outros têm aquilo como, infelizmente, foi necessário. Eu costumo dizer o seguinte, situações como essa, para falar a verdade, e você também há de concordar, boa parte, eu nunca vivi algo desse tamanho, dessa magnitude, né? Então, praticamente, estamos colhendo dados para aprender a produzir soluções lá na frente, para caso haja novamente algo dessa mesma forma, nós já temos protocolos, boa parte das guardas municipais possam produzir protocolos, isso é uma sugestão que eu faço, né? E aprender com tudo isso para construir soluções que possam minimizar, muitas vezes, as ações do guarda, que, aos olhos, né, quando você vê a imagem, pode se transformar aquilo no que for, né? Muitas vezes eu posso produzir textos sobre aquela imagem, porque a imagem sugere que eu possa produzir textos depreciativos. Mas é complexo também, como você também falou, no calor da ação, no momento todo, é necessário que tenhamos prudência. Bom, é tão necessário, como podemos agir? E também tem esse detalhe. O guarda, muitas vezes, ele vai pensar em agir com cuidado necessário nessa ação e muitas vezes pode estar diante de um servidor, um fiscal ou alguém que está ao lado dele, que pode querer, no calor, fazer com que ele haja de forma mais agressiva, né? E o guarda, na minha concepção, como autoridade ali do local, constituída, ele pode se negar a agir conforme aquela pessoa ali, que não é guarda municipal, não era da área de segurança pública, ele pode estar ali exercendo uma outra função, mas efetivamente o agente preparado para a ação é o guarda, ele pode se negar a agir conforme o que ele quer e agir conforme o que a guarda precisa fazer naquele momento. Se for, de repente, para agir de forma mais branda, de forma mais tranquila, esgotar todos os meios de convencimento. Isso é possível, né? É possível, e ali, inclusive, dá para se ver no vídeo todo que houve ali uma ordem do coordenador ou secretário de segurança para a ação dos guardas. E essas ocorrências hoje, pela internet, a gente tem que ver que a gente avalia, na verdade, um vídeo que a gente não sabe se é integral, se é parcial, e quem sabe da ocorrência, que pode falar, é só quem estava lá no momento. Então tem muito comentarista aí de plantão que faz crítica e fala, e etc, e tal, mas naquele momento, quem estava lá eram os guardas e a pessoa, só eles sabem o que aconteceu com exatidão. Então eu costumo ter muito cuidado para analisar, e a análise que eu fiz ali, técnica, jurídica,
é que a ação está dentro da legalidade. E consultei advogados de fora sobre isso também, que viram e falou, está dentro da legalidade, entendeu? Foi ali uma desobediência, mas dentro da legalidade, daí a gente tem que ir além. Aquela ação poderia ser feita de outra forma? A gente pode analisar que sim, poderia se esgotar os meios e ver a pessoa ficar lá, qual prejuízo estaria trazendo para o local. Poderia se analisar várias coisas, mas tudo isso a gente está analisando depois do fato que ocorreu e da decisão que tomaram na hora. Então a gente tem que usar aquilo como exemplo para poder se aperfeiçoar e criar os procedimentos, é claro, precisa, as diretrizes, mas sempre quem vai poder decidir é sempre quem está na hora. E a gente vê isso muito com a categoria dos médicos. Quem que pode decidir na hora ali o que vai fazer? Só o médico. O remédio, a dosagem, etc. É só ele, porque é só ele que está na hora ali para fazer. Então a gente tem que ter muita cautela para falar. E também essas pessoas que costumam ter crítica, etc., porque não estavam no local. Em um caso, mesmo que for falado negativamente, não pode denegrir a imagem de todo mundo que está fazendo um excelente trabalho em todo o Brasil. Você entendeu? Porque todas as forças têm erros e têm fatos aí de todos os tipos para poder falar, mas não podemos usar aquele ponto para falar negativamente. As guardas estão de parabéns, estão agindo 100% no combate aí ao Covid-19, um trabalho imprescindível em todo o Brasil. A gente não pode deixar um fato que foi dentro da legalidade denegrir todo um trabalho aí que estão falando. Então a gente não pode deixar essas pessoas, e nós, guardas, não devemos propagar notícias negativas, fatos negativos, porque senão é o que eu falo, nós vamos ser inimigos de nós mesmos, Ramos, que é o que acontece na maioria das vezes. Nós somos inimigos de nós mesmos, trazendo fatos negativos, sendo que a gente tem muito mais fato positivo que negativo para trazer. Isso é verdade. Eu queria agradecer aqui também, agora tem mais de presença aqui do Francisco José, tá ok? Muito obrigado, companheiro. Estamos na luta aí. Também uma honra estar aqui com o comandante Braga. O tema ele é complexo de alguma forma, né? Mas José Ed Carlos Dória, né? José Ed Carlos Dória. Obrigado, querido, pela presença aqui, tá ok? E o tema é complexo, né? Como eu falei, pelo fato de hoje ainda, insisto em dizer que os companheiros muitas guardas estão passando por situações que nunca passaram, talvez. Sim. Trabalhar de forma tão incessante, tão forte. Eu vou dizer aqui um exemplo que tem ocorrido no estado que eu moro, que é o estado do Rio de Janeiro, onde praticamente, eu não vou tocar nessa questão, às vezes coça a língua para falar, sabe, Braga, a questão da arma de fogo, mas vamos deixar essa questão de lado. O que eu quero, por enquanto... mas pode deixar que eu falo. Eu tenho uma opinião formada. O que eu quero dizer é o seguinte, o que me preocupa, e eu acredito que seja também algo que acabe sendo comum em muitos pequenos municípios pelo país, e que acaba sendo, de alguma forma, esse município uma porta de entrada ou um município estrategicamente importante para o momento. Então, o que acontece? Aqui no Rio, nós temos infelizmente, alguns problemas de guardas com pouca estrutura, né? Com prefeitos que nunca pensaram em estruturar sua guarda e hoje sofrem, principalmente com a falta não só de efetivo, mas também com a falta de equipamento para tudo isso acontecer, né? Eu gostaria de saber o seguinte, Braga, eu vou fazer uma sugestão, vou jogar um negócio para você aí, de repente, quem sabe, a galera aqui pode ficar animada, de repente, né? Você como presidente do Conselho Nacional, o que você pode, de repente, colher desses dados, dessas pequenas guardas, e, de alguma forma, transformar isso também num ponto de reivindicação junto aos nossos governantes lá em Brasília, junto aos ao Executivo Nacional, na esfera toda, não só legislativa, mas toda a esfera nacional, nessa questão de também observar o quanto tão importante a guarda que municípios pequenos, com pouca estrutura, precisaram
dessa estrutura para o momento, a precariedade dessa estrutura também pôde, de repente, prejudicar o bom trabalho em relação à questão da prevenção nesse momento do Covid-19, essa pandemia. É possível, de repente, colher esses dados e, dali em diante, ainda produzir cada vez mais argumentos? Olha, ô Ramos, as guardas têm mostrado dia a dia que são irreversíveis, imprescindíveis e fazem um trabalho excelente em diversas situações. Teve a última lá da greve do Ceará, tem agora da pandemia, e nessa semana eu tive uma videoconferência lá com a Secretaria Nacional de Segurança, com todas as forças, né? E eu fiz uma sugestão para o secretário, e daí eu não sei se agradou ou não, mas também eu não me importo muito. É o seguinte, ele falou que precisava fazer um EAD para os guardas e tal. Eu falei, não, secretário. E está gravado, e até publiquei, está lá no meu canal. Você não precisa fazer EAD para os guardas, o senhor tem que fazer um EAD para os prefeitos. O seu canal também está na descrição, tá bom? Isso, para os prefeitos. E os prefeitos têm que fazer um EAD para eles saberem como usar a guarda, como os fundamentos. Eles que têm que fazer o EAD, não são os guardas, para eles saberem como utilizar corretamente a guarda municipal. E daí até uma pessoa hoje fez lá um comentário no Facebook que eu vi, eu acho um pouco, não deve falar para o prefeito fazer o treinamento. Não, tem que fazer sim. O prefeito não é Deus, ele é eleito pelo povo para representar o povo. E quando ele não sabe o assunto, que ele não tem obrigação de saber tudo, ele tem que se aperfeiçoar. Então ele monta uma guarda, ele tem que saber para que serve a guarda. E falando aí já diretamente da questão da arma, o prefeito não sabe da questão da arma. Um ou outro que fala para ele que deve armar, deve desarmar, mas eu tenho como princípio o seguinte: o guarda municipal tem que ser 100% armado. A guarda tem que ser armada por essência. Daí tem que ter o treinamento, é óbvio, psicológico, tudo isso aí é requisito. Mas tem que ser armada, porque o vigilante é armado. Ele já sai do curso dele com porte de arma. Se vai trabalhar no posto armado ou não, é uma decisão comercial. Então, o guarda tem que ser armado, 100%. E eu sempre desafio, e até agora ninguém cumpriu o meu desafio, Ramos. Eu lanço um desafio aqui, o seguinte: quem falar que o guarda tem que ser desarmado, eu quero que ele trabalhe 10 dias no lugar do guarda desarmado. Ele vai lá e puxa o posto, faz o serviço que ele manda o guarda fazer desarmado, para ele ver se ele não vai falar que tem que ser armado. Porque é muito fácil um gestor, um comandante, um secretário, um prefeito falar: a guarda tem que ser desarmada. Tem que ser desarmada? Então vai lá no lugar do guarda para ver como é que é. A arma é a ferramenta de trabalho do guarda, como o médico tem a dele, o dentista, cada um tem a dele. O guarda tem que ser armado. Isso daí é ponto pacífico. E isso é um dos itens que a Guarda Municipal é a única que tem pesquisa científica comprovando que onde tem o guarda armado, melhora a segurança pública. Reduz o número de homicídio e melhora a condição econômica da cidade. Pesquisa científica por economistas que foi feita. Então, a guarda tem que ser armada. Quem fala para a guarda desarmada, até outro dia eu vi aí, fiquei muito chateado, viu? Eu ia inteiro, mas falei, eu vi aí lá no Rio de Janeiro votando a questão ia votar a questão do porte de arma da guarda, daí entrou uma emissora, não sei qual era, não lembro, que entrevistou um camelô, e o camelô, não, que a guarda tem que ser desarmada. Daí eu falei, mas o que o camelô tem para intervir, para dar pitaco se a guarda tem que ser armada ou desarmada? O guarda dá opinião se o camelô, a barraca dele tem que ser quadrada, redonda, branca, azul. Não dá. Isso é problema dele. O problema da arma é do guarda, não é do camelô. O camelô não dá opinião nisso. Isso é ridículo. É ridículo colocar, o guarda tem que ser armado ou não. Quem tem que falar se o guarda tem que ser armado ou não é quem estuda o assunto. E guarda municipal, obrigatoriamente, tem que ser armado. Isso daí pode vir qualquer prefeito, qualquer um que eu explico, fundamento, tecnicamente, juridicamente, que o guarda tem que ser
armado. E se ele tiver dúvida, daí eu lanço o desafio, que até agora ninguém cumpriu. Não tem aquele desafio do Facebook lá, joga o gelo, joga não sei o quê? Então eu tenho o desafio. Quem fala que o guarda tem que ser desarmado, trabalha 10 dias no lugar dele, desarmado como o guarda faz, que eu quero ver. Uma das coisas que... essa questão da arma de fogo, ela já tinha sido tratada anteriormente na capital, né? Na capital do estado do Rio, município do Rio de Janeiro. Tinha sido feita uma audiência que foi promovida até mesmo pelo nobre vereador Jones Moura. Um abraço para o Jones Moura. Um abraço aí para o Jones Moura. E ele promoveu essa audiência e trouxe até mesmo pesquisadores de uma das instituições públicas, aliás, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, uma das fundações mais importantes do Brasil e uma das grandes conceituadas no mundo, a Fundação Getúlio Vargas. E eles simplesmente deram respostas científicas, dentro de dados científicos, né, de análise científica. E município que tem guardas armadas comprovadamente diminui os riscos, principalmente homicídios, né? Principalmente homicídios, que é o principalmente homicídio, que é o crime mais grave que tem. Então, principalmente assim, homicídio. O que acontece? E uma das coisas que realmente ainda assim é muito comum dentro do Rio de Janeiro esse pensamento, nada contra. Nós temos que entender que existe isso é natural, humano, é humano, né? É da sociedade. Mas existe um emaranhado de ideologias pobres infelizmente, ainda dentro da classe política, principalmente no Rio de Janeiro, que eu já cheguei ao ponto até mesmo de conversar com algumas pessoas. Eu tive contato até mesmo com o Cabo Camelôs. Muitas vezes representantes dessa classe, né, de trabalhadores vieram perguntar para mim, né, Ramos, eu vejo, por exemplo, Niterói, eu vejo com muito receio de vocês estarem armados e terem que, de repente, impedir o nosso trabalho, como é feito em relação a essa questão de ambulante e tudo mais. Eu falei para ele assim, querido, deixa eu falar uma coisa para você. É claro que toda vez que nós trabalharmos esse assunto de arma de fogo, vocês não estão incluídos nisso, estão usando vocês como massa de manobra. Exatamente. Quer armados, usa vocês como massa de manobra para comoção. Porque quanto mais a gente consegue trazer para a sociedade explicações técnicas de como é positivo termos guardas armados, mais eles tentam desconstruir. Mas eles não desconstroem da mesma forma, eles desconstroem com assuntos técnicos. Eu cheguei ao ponto de desafiar que eles tivessem dados que pudessem corroborar o fato de não poder se armar guarda, que eles pudessem entrar de algum município. Eles não têm. Não existe dados que tem. possam... Não tem. E quando fala do essa Camelô... questão, né? Quando fala do Camelô, Ramos, tem que falar para o Camelô, em vez de você vir aqui discutir a arma do guarda, você tem que falar para o executivo e para o legislativo discutir por que não legaliza o trabalho de vocês, ao invés de ficar falando da arma do guarda. Então vai lá, discute a legalização do trabalho dos camelôs, uma área para eles trabalharem. Por que não discute isso? Não, daí fica usando eles para ir contra. Então, para finalizar, essa questão da arma, ela é técnica. Quem tem que tratar esse assunto é quem entende do assunto, não é especialista de plantão, que eu falo. E tem que ser armada. Isso daí é ponto pacífico, tem que ser armada. Não adianta, eu tenho um artigo que em breve está pronto aqui, eu preciso só formatar, que o Estatuto do Desarmamento não reduziu o homicídio no Brasil inteiro. Então, o desarmamento não serviu para nada. Só para gastar dinheiro. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Nós tivemos mais uma vez, inevitável, apenas para pacificar esse assunto breve, mas a gente pode discorrer isso
de forma melhor, ou quando você tiver a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu posso realmente oferecer o link para os companheiros e tudo mais estarem, mais uma vez, acessando isso. Tivemos aqui, infelizmente, mais um caso, né? O que me chama a atenção, justamente nisso, o que me causa, de uma certa forma, incômodo, é ainda essa insistência que muitas forças de segurança ainda têm, que não são guardas municipais, né, de quererem, de alguma forma, criar algum tipo de celeuma. Eu sinceramente, eu costumo dizer para os companheiros, não vale a pena criarmos atritos institucionais. O que vale a pena é continuarmos brigando pelo nosso espaço, que já é definido. O nosso espaço já está definido. Né? O que nós temos que trabalhar é cada vez mais esse espaço de forma melhor e com mais qualidade. Mas, mais uma vez, aconteceu de um companheiro nosso, hoje, ser conduzido à delegacia, né, sem, alegando ao mesmo que ele estava portando arma de forma ilegal, mas ele estando com CRAF e tudo mais. O que você pode discorrer em relação a isso rapidamente, Braga? Bom, rapidamente eu vou falar o seguinte. Primeiro, esse policial aí que levou o guarda para a delegacia, que eu não sei quem é e não quero saber, é um hipócrita fraco, entendeu? E não tem o que fazer. Porque eu duvido que ele vai aí no Rio de Janeiro prender os caras que estão de fuzil, de pistola. Por que ele não vai prender? Ele não sabe? Aí no Rio não tem ninguém armado, o Ramos. Tá todo mundo desarmado. Então esses caras ele não vai prender. Daí ele vai prender quem? O guarda que está lá trabalhando, entendeu? É uma pessoa que uma hora pode dar um apoio para ele, é uma força de segurança e que tem uma legislação que tem problemas do porte de arma, ele fica com interpretação dele, se pode, se não pode, leva o guarda para a delegacia. Então esse cara, você vai me desculpar, é um babaca. É um fraco. Porque se ele quiser prender bandido, armado, ele tem que procurar. E tem bastante aí. De fuzil, eu vejo toda hora aqui, fuzil, pistola. Por que ele não vai prender esses? Não, tem que prender o guarda, que é um funcionário público, está trabalhando na segurança, sua arma está legalizada, registrada, e quanto ao porte, há divergências jurídicas e legais que normalmente os guardas têm ganhado na justiça. Então, para que ele vai fazer isso? Vai me desculpar, mas é um babaca. Porque ele está tirando uma pessoa que uma hora pode ajudar ele, pode dar um apoio para ele, é uma pessoa que está do lado do bem. Então, eu não consigo conceber isso. E daí é um fraco. Por que é um fraco? E vai prender o fuzil. Aí não tem fuzil quase, né, Ramos, no Rio de Janeiro? Tem pouco. Então, é isso aí que eu falo. O guarda é um funcionário público e daí há divergências jurídicas quanto à questão. Por isso que, normalmente, quando chega no âmbito do judiciário, tem-se conseguido a absolvição. Braga? Ainda tá por aí? Um probleminha técnico aqui. Um momentinho só. Braga, tá por aí, querido? Tamo lá? Tamo junto? Braga? Voltou? Sério, aí derrubaram a live, né? Derrubaram a live. Então, Ramos, só para concluir, essa questão do porte aí de arma é uma questão delicada, já houve muito isso aqui em São Paulo, hoje não há mais, mas tem essa questão da legislação que é discutível, entendeu? Então, eu tenho a minha opinião, o outro tem a opinião. Então, como ela é discutível, a gente tem que apelar pelo bom senso. O bom senso diz o seguinte: um guarda municipal, força de segurança que está em toda a legislação estadual, federal, está lá no SUS, está em todo lugar. É uma pessoa que colabora na segurança, está com a sua arma registrada, legalizada. Prender o guarda com a arma
Eu acredito que eu acho um absurdo. Quem faz isso não tem o que fazer, e na verdade é o que eu falei, desculpa, eu não sei quem é, não quero saber, é um babaca. Por quê? Se ele quiser prender realmente quem está com arma, é do mal, é do crime, aí tem. Como tem em todo lugar. Então, Braga, assim, só apenas, eu sei que eu estou sendo insistente, de repente com uma resposta mais objetiva, vamos lá, mas eu quero saber o seguinte, infelizmente aqui no Rio ainda é recorrente isso, infelizmente. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Eu acho que, sinceramente, são instituições que têm muito a contribuir para a segurança do cidadão, segurança tão importante que hoje fragilizada pelo crescimento do crime. Eu acredito que simplesmente trazer essa questão por uma questão de vaidade, eu acho isso falta de inteligência, na minha concepção. E o que acontece? Mesmo assim, diante dessa questão, o guarda aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, com a sua arma registrada, ainda assim, você aconselha cautela ou não tem que aconselhar cautela alguma, porque justamente cautela no sentido de andar com a sua arma, ou cautela coisa nenhuma, porque o que acontece é simplesmente essa questão de querer inibir o guarda. Eu não tenho que me sentir inibido, já começa por aí, né? Eu sou investido da legalidade, eu tenho a possibilidade hoje, sim, de andar armado, posso andar armado, é uma questão, como você disse, discutível juridicamente, mas o que não pode é eu me sentir acuado diante de outra instituição. Nenhuma instituição, seja ela qual for, tem o direito de acuar outra instituição. Eu acredito que não é isso que eu vou chegar a discutir, ou promover, ou falar para algum companheiro. Primeiro, precisa de um trabalho político aí, de instituição com outra instituição. Depois, essa questão do guarda poder andar armado ou não é discutível. Então, essa decisão cabe para o guarda. Se ele acha que ele deve andar armado, e mesmo correndo o risco de um cara desse aí querer conduzir ele, e depois ele, na justiça, ser absolvido, é melhor do que ele andar desarmado e correr risco de vida, a decisão é dele. Porque não tem uma decisão assim, é para andar ou não é para andar, pode ou não pode. Ainda é discutível isso daí. Só que na discussão jurídica, nós temos tido êxito em 100% dos casos. Porque a legislação está muito complexa e falha. Então é o guarda que tem que decidir se ele vai andar armado ou não. Agora tinha que ir lá na outra instituição e falar, pera um pouquinho aí, olha, tem bastante gente armada, irregular, até chegar nesse entendimento do que o guarda é irregular. Vai prender fuzil aí, que tem bastante. Então tem que chegar na outra instituição, e aí que a gente fala que o pessoal que é da PM, que quer ser secretário, que deve ganhar bem aí, só que tem que fazer a parte dele, ele tem que ir lá e falar, não é, a guarda está trabalhando, está ajudando, a prefeitura paga, inclusive para vocês, fazer o que vocês têm obrigação, que é, não sei como é que é o nome aí, aqui é função delegada. Então, e o guarda está junto com vocês para ajudar. Então vamos considerar, vamos ver pesar tudo isso daí. Agora não tem uma decisão, e daí é o guarda que tem que decidir o que é melhor para ele. Andar armado ou não, ou tenta tirar o porte particular. Quer dizer, tem várias opções aí. Hoje, você não pode falar. Tem gente que fala, não, o guarda pode andar armado que não tem problema. Depende, porque aí que tá, a pessoa leva para a delegacia, o guarda provavelmente vai até ser absolvido, mas ele tem que saber que ele vai estar sujeito a enfrentar um processo criminal. Aí a decisão é de cada um. Cada um tem que decidir por si nesse momento. Não dá para... Eu não vou decidir por ninguém. A minha função é tentar conseguir mudanças na legislação que a gente está trabalhando para pacificar esse assunto. Nós já conseguimos muitos avanços nessa questão de legislação. Muitos, ao longo dos anos. Mas ainda tem questões a serem pacificadas. Aqui, mais uma vez, agradecendo a presença aqui. Falei de você, hein, Joper? Meu amigo GCM Joper aqui, já fiz as considerações, papai aí agora, da pequena Vitória. Temos a presença aqui, amigo Bruno, o GCM Bruno Melo, gosto muito dele. A gente tem trocado muito assunto dentro da guarda, é um cara que a gente muitas vezes dialoga bastante. Obrigado, Bruno, pela presença, tá?
Temos aqui Francisco José. Obrigado, Francisco, pela presença, viu? Temos aqui a Bia Bibi também. Obrigado, amor, pela presença. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Eu toco nesse assunto de arma de fogo porque justamente é algo a ser considerado numa questão quando nós temos essa determinação de isolamento social. E essa questão de isolamento social, evidentemente, como acontece em várias partes do mundo, em vários países do mundo, você tem uma redução da circulação de pessoas, ir e vir e tudo mais. E as forças de segurança estão empenhadas em outras funções. Não que diminua o patrulhamento ostensivo, nada disso, mas se houver a necessidade, as forças de segurança acabam sendo deslocadas para outros fins, né? E consideravelmente pode haver uma redução em determinadas áreas. E, com certeza, de fato, como você disse, que o guarda, para sua proteção, né, e se ele estiver com a família dele, e é possível, sim, que haja, de repente, não estou dizendo que há números que comprovem isso, não estou afirmando nada, eu estou dizendo que nós também trabalhamos com a questão da prevenção, e prevenção também é uma suposição imediata diante daquilo que já aconteceu, né, daquilo que já a gente é previsto acontecer. E se é previsto acontecer, por exemplo, um aumento considerável de crimes, né, de ações criminais, e por que não, então, o guarda não ter que andar armado justamente pelo fato de ele ser um servidor público com conhecimento técnico. O fato de simplesmente, como aconteceu, esse companheiro lá, foi na rodovia Washington Luiz, né, no caminho de Duque de Caxias, né, do município de Duque de Caxias, um abraço para os companheiros de Duque de Caxias. E ele é guarda do Rio de Janeiro, né, guarda da capital do Rio de Janeiro. E aí esse companheiro ele acaba sendo tolhido na sua questão de usar o instrumento que é para sua proteção por causa de vaidade, mas não se ouve também o pensamento de que essa guarnição que abordou o companheiro não tem o pensamento que aquela arma ali na mão de um guarda municipal não estava indo para assaltar ninguém. Esse é tipo de situações que ainda assim, infelizmente, nós temos que observar. Tivemos aqui o comentário de um companheiro e que realmente faz-se necessário, sim, cada vez mais entrar realmente, não só na esfera política, como você falou, Brando, o que eu acho que é o correto também a ser feito, dialogar politicamente essa questão, né? E também a questão de judicializar isso de uma vez por todas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente de repente pode até propor uma questão de judicialização em relação a essas ações que tem sido muito recorrente e que, na verdade, não se tem nada de positivo com isso, a não ser o constrangimento do companheiro guarda municipal, que tem o direito, sim, de posteriormente até mesmo entrar com ação civil contra e criminal contra essa ação, contra ele, que foi atentado contra ele. O que você acha, Braga, em relação a tudo isso? Veja só, o Conselho Nacional, a qual eu presido, e ele é reconhecido no Conselho Nacional de Segurança Pública, nós somos membros efetivos, nomeados por 2 ministros, e agora quem tinha alguma dúvida da representatividade do Conselho, ela acabou, porque nós entramos com uma ação no STF, junto com o Nogueira, lá de Salvador, com a Associação Nacional de Altos Estudos. Um abraço, Nogueira. Para confirmar o descumprimento de um preceito fundamental, colocando as guardas como força de segurança. E o STF reconheceu a legitimidade do Conselho para interpor essa ação. Porque se o Conselho não fosse o órgão correto, o STF não iria reconhecer, mas reconheceu. Então é daí que eu falo, qual que é o órgão competente que reconheceu o Conselho? STF. E daí uma pessoa em particular, ele acha que não é. E fica falando, e é guarda, ele está denegrindo. Você veja só, o STF reconheceu e o guarda não reconhece. Então, isso atrapalha um pouco. E daí essa ação judicial, ela vai alterar também, se a gente conseguir vencê-la, né, essa questão do porte de arma, que vai entrar nas forças de segurança, vai ter diversas repercussões positivas para as guardas. Então a gente está nesse sentido. Quanto à questão dos habeas corpus preventivos, em São Paulo é comum. Diversas cidades a gente conseguiu,
teve êxito, e no dia 24, o que vai julgar lá não é a questão do porte de arma, é a questão do critério populacional para a guarda ser armada ou não, que a lei fala cidades acima de 50 mil habitantes, e foi isso que foi tirado por liminar da lei, que vai ser julgado se vai continuar ou não, é o critério populacional. Mas a gente tem avançado nessa questão aí e vai continuar avançando mais. Mas aí vocês podem também tentar aí aguardar dia 24, só que são coisas distintas, tá? E depois tentar, porque aí em Niterói e Rio Capital tem a população para poder ser armada. E entrar com o habeas corpus preventivo para ter um salvo-conduto garantindo o porte de arma quando fora de serviço. Porque assim, é uma questão que a gente precisa de uma vez por todas. Claro que regionalmente não irá ter uma pacificação, não vai ter repercussão geral, mas pelo menos nessa questão, em relação aos guardas se sentirem mais tranquilos, vamos colocar assim, em relação ao seu dia a dia de serviço, né? E resolve aí localmente. Isso. E o que eu queria também fazer uma pergunta, Braga, que tem me feito, alguns companheiros aqui têm me feito, sobre a carteira do CNGM. O que você pode dizer sobre a carteira do CNGM? Então, a carteira do CNGM, ela tem todas as dúvidas esclarecidas no Facebook, tem lá dizendo para que ela serve, para o que é. É uma carteira para identificação, ela tem a legislação lá mencionada e tem todas as dúvidas esclarecidas nos vídeos lá. Ela é uma carteira com validade, porque ela tem a questão do CNGM reconhecido, inclusive pelo STF. Agora, a questão que o guarda quer saber é se ela dá o porte de arma. Ela não dá o porte de arma. O que está escrito nela? Que o guarda tem o direito conforme aquela legislação, porque daí cada cidade tem que ver o seu porte local. Ela não autoriza o porte, porque daí cada cidade tem a sua questão local. E a carteira foi feita para identificar o guarda, porque muitas cidades nem a funcional do guarda tem. Então ela vem nesse sentido, de trazer uma identificação para o guarda, como guarda municipal naquela cidade. E a identificação é um dos requisitos para o guarda requerer o seu porte de arma particular. Então, ele tem que falar, olha, eu sou guarda, está aqui a minha carteira. Então, essa é a função da carteira. Você tocou num assunto interessante, Braga, que é justamente a questão de muitas guardas ainda estarem precárias, questões mais básicas hoje, justamente essa parte da identificação funcional, ela hoje é essencial, né? E justamente o chefe de executivo, um prefeito que infelizmente não tem ainda colocado isso em questão, tendo só como identificá-la, chega a ser até meio ação hoje, né? Exato, o guarda não tem a sua identificação, o que é isso? Então, assim, o fato de ter pelo menos a carteira do CNGM, que é um conselho reconhecido hoje nacionalmente, é um suporte a ele para ser identificado como um servidor da área de segurança pública, de alguma forma, né? Exatamente, é isso mesmo. E o mais interessante é o fato de você também acabar provocando esse chefe do executivo a ter que se preocupar com essa identificação. Porque, na verdade, o que acontece? Se preocupar e regulamentar a sua guarda. Isso. Porque, assim, o que temos ainda hoje, vejo muitos companheiros de guardas pequenas comentando comigo, né, é justamente que tem ainda municípios que ainda estão numa questão como se não houvesse 13.022, como se ela não existisse. E ela está lá também, deixando clara a questão da funcional do guarda também, né? Da identificação. Sim, exatamente, da identificação. Então, assim, na verdade, hoje pode até acionar judicialmente a questão, pode promover judicialmente essa questão, entrar em fazer o pedido administrativo, lógico, provocar administrativamente, né, a prefeitura para que possa se pronunciar em relação a essa falta de identificação, né, da funcional, e logo em seguida, né, entrar judicialmente sobre essa questão. Como acontece bem, guardas nem estatuto tem. Guardas que nem estatuto tem.
Então, hoje eu realmente provoco e digo aos que se preocupem de se alisar essa questão. Hoje tem uma lei federal que regulamenta e ampara a nossa classe. Se eu não me engano, nós somos só existe 2 classes com regulamentação federal, né, nesse sentido, né? A Polícia Federal, a Rodoviária Sim. Federal e a Guarda Municipal. Exatamente, que tem o estatuto próprio federal através de lei. Então, próprio, né? Então, assim, é justamente isso. Os colegas não podem ficar se inibindo nessa questão. Realmente, localmente, é necessário que cada guarda, cada instituição realmente faça essas ações, promova essas ações. Se tem alguma dúvida de como fazê-la, por exemplo, de como proceder, eu deixo aqui, de repente, um convite, estou fazendo, eu estou te empurrando para trabalho. Meu presidente, eu estou me te empurrando para trabalho. Meu presidente. Assim, de repente, com o link que eu vou deixar, não só do CNGM, o link pessoal do senhor, do trabalho que o senhor tem feito ao longo desse tempo, né, do Carlos Alexandre Braga e tudo mais, como também proceder essa orientação aos companheiros, determinada situação assim e tudo mais. É possível que essas guardas possam, de alguma forma, pedir a orientação devida para poder, de repente, localmente, começar a resolver essas questões? Nós temos aí, até o pessoal quiser nos acompanhar aí no Instagram, Facebook, YouTube, todos tem o nome Comandante Braga Oficial. Mas essa questão, na verdade, a gente tem orientado, e daí a importância dos eventos, porque a gente não tem estrutura operacional, física e financeira para orientar, às vezes, 1 a 1. Por isso que a necessidade de a gente fazer 2 congressos no ano e eventos locais, que daí são nesses eventos que daí concentram várias guardas, que a gente pode passar a instrução para várias guardas. Então você faz um evento local aí com 30 guardas. A gente vai lá e vai esclarecer, vai passar a instrução para 30 cidades ao mesmo tempo. Porque não dá para a gente passar uma a uma das 30. Então a gente vai fazer para todas. E essa é a importância dos eventos. Passar conhecimento. Tem essa possibilidade aí da gente estar orientando, a gente orienta, mas é buscar os convênios, buscar com aquela guarda vizinha que já fez, e que, na verdade, não é difícil, mas tem que ter a vontade política, primeiramente do prefeito e do secretário, e do comando da guarda. Isso. Eu geralmente também falo para as lideranças de cada instituição guarda municipal, né, que sejam realmente lideranças, tá? O cara muitas vezes chega, com todo respeito aos companheiros, isso aqui é uma crítica construtiva, né, mas o companheiro se coloca como presidente de um sindicato, presidente de uma associação, mas o cara simplesmente, de alguma forma, se fecha ou se sente inibido. Cara, é luta. Eu costumo dizer, se você está assumindo se você está assumindo a responsabilidade de representar alguém, você vai ter que encarar. Representar uma classe, ainda mais como guarda municipal, que é uma classe importantíssima, tem que encarar. Vai ser difícil. No começo não é fácil, não é uma luta. Eu costumo dizer isso. Mas, assim, o certo seria realmente que, se esse companheiro aí não está agindo da melhor forma para aquela instituição ali, para aquela classe de companheiros daquele município, não destitui, coloca outro. Porque o importante é que também regionalmente, né, a guarda é micro, né? Micro, se ampla nacional, mas elas são micros, né? Então, que cada local também possa ganhar pelos seus interesses. E sim, se há uma guarda, por exemplo, que conquistou determinada situação, não custa nada. Vamos procurar, como você falou, procurar essa guarda, vamos lá. Como vocês procederam? De que forma vocês procederam? Como é o caminho? Muitas vezes a guarda ao lado é o caminho mais rápido, simplesmente decidir certas situações. E eu entendo você, Braga, eu entendo a situação do CNGM pelo seguinte, que o CNGM, ele praticamente briga por situações amplas. Né? Voltou? Isso. Voltou. Questões amplas. Voltou.
briga por situações amplas, né? Brigações a nível nacional, que de repercussão geral, que atingem todas as guardas de uma vez, né? Então, muitas vezes, tratar de forma regional, como você falou, é dispendicioso, é complicado, principalmente em termos de recursos, né? Mas é interessante quando uma live dessa acontece. Eu particularmente, estou tendo essa oportunidade de também mostrar aos companheiros que é importante que a gente sempre também comece a pensar regionalmente e as guardas também possam se unir ali regionalmente, né? Uma espécie de conubação de guarda. Estou até inventando. Exato. Aqui, né? Mas é uma ajudando a outra, ser, uma do lado momento, da outra ajudando. Isso é uma ajudando a outra, né? Porque assim, nós temos essa dificuldade, infelizmente, né? Dessa coesão. E como você disse, o guarda também tem que aprender que não é maná. A nossa vida não cai do céu, depois, infelizmente, o pão não cai do céu. Né? Não. Nós temos que produzir os resultados. Então, assim, se uma guarda pequena pode procurar uma guarda com maior estrutura e essa guarda puder ajudar, ajude. Porque, na verdade, quanto mais guardas umas ajudar as outras, está ajudando nacionalmente o nome guarda municipal. É isso que tem que pensar. Né? Isso, exato. Ele vai fortalecer uma, vai fortalecer a outra. Isso. Braga, você quer fazer alguma outra consideração? Quer falar mais alguma coisa em relação a essa questão? Eu queria gostaria de aproveitar. Pode falar. Quero aproveitar mais uma outra situação. Como foi resolvido, por exemplo, em São Paulo? Eu gosto de citar exemplos, tá? Para que todos possam, de repente, perceber como foi essa questão em relação à prevenção, em relação aos companheiros aí, principalmente da Guarda Civil Metropolitana, né, que estava tendo esses problemas em relação ao uso de EPIs, à aquisição desses EPIs. Como resolvendo toda essa questão? Na verdade, ainda não resolveram. Não resolveram. A Guarda Civil está numa disputa judicial, aí as entidades, tudo, e não resolveram porque o secretário anterior, inclusive, foi embora, abandonou o barco e deixou a guarda sem nada. Porque esses equipamentos ele deveria ter comprado antes. E eu fiz uma recomendação para antes da crise, que sejam adquiridos os EPIs. Porque o guarda tem que ter esse EPI disponível para ele diariamente. E todos os guardas, não é só aquele guarda que está na viatura. Tem que ser aquele que está na viatura, aquele que está na administração, todo. Porque aquele que está na administração, ele tem contato com aquele que está na viatura. Então, a Guarda Civil ainda não resolveu esse assunto definitivamente. Está tendo falta de EPI, está tendo falta de diretriz e outras coisas que está prejudicando o efetivo. O efetivo está sendo prejudicado por falta disso. E os gestores que estão lá em cima têm que tomar providência, estão lá para isso, estão ganhando para isso. Braga, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, que foi enviada por um companheiro nosso aqui, tá? 2 perguntas. Eu vou fazer essa primeira aqui, rapidamente, tá? Ela é uma pergunta que é polêmica para você, hein, Braga? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: quais são as medidas que o CNGM vai tomar em relação ao que foi pronunciado por um GM em Niterói, em relação à funcional da CNGM junto à autoridade policial, quando foi apresentada a carteira da CNGM? Existe alguma questão que você pretende fazer em relação a isso? Então, a gente está pensando no que fazer, mas, na verdade, é uma pessoa sem conhecimento, que está denegrindo a própria classe, e ele deveria ler. Se o CNGM está no Conselho Nacional de Segurança, nomeado por portaria por 2 ministros, reconhecido pelo STF, não é um subinspetor que vai falar do CNGM. Que ele está falando errado e não fala nem por ele. E ele não pode ficar causando problema para o guarda aí por incompetência e ignorância jurídica dele. Então a gente não sabe o que vai fazer, porque, veja só, eu posso tomar uma medida jurídica? Sim,
eu vou estar indo contra um próprio guarda. Então, ele que tinha que tomar consciência que ele está errado, entendeu? Porque se o STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, reconheceu, quem é ele para falar que não reconhece? Ele tinha que pôr a mão na consciência dele, até porque se ele está querendo fazer merda com algum gestor, amanhã o gestor vai embora e ele vai continuar aí na guarda. E aquele companheiro que ele está prejudicando continua na guarda aí com ele. Então, são essas pessoas que atrapalham as guardas. É o inimigo interno, o fogo amigo. Tem que vencer essas pessoas. E daí, se eu vou entrar no embate jurídico contra ele, eu poderia fazer. Mas eu vou estar me nivelando a ele. O que não é bom para nós todos, entendeu? Então, a gente está analisando ainda, mas ele deveria tomar consciência que ele está fazendo mal para a guarda. Muito mal. A guarda é para o colega dele que está aí do lado dele. E falo, ele está ajudando a quem fazendo isso? Ele está ajudando o guarda? Não está, assim, ele está prejudicando todo mundo. Porque eu toquei nesse assunto, não na questão realmente de causar nenhum tipo de constrangimento, polêmica, nada disso. Não tem não, Ramos, não tem. Eu não tenho essa questão de polêmica e constrangimento. Eu sou bem direto. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. Esse caso aí, a gente está pensando se vai tomar alguma medida jurídica, porque é uma pessoa que, infelizmente, é um ignorante jurídico e que está prejudicando a própria guarda dele. Porque assim, justamente, eu queria muito pacificar essa questão, né? Porque, como você falou, é algo que realmente eu me sinto muito, infelizmente, triste. Não tem outra palavra para dizer. Porque, na verdade, a gente estava triste. Porque no momento em que a gente precisa hoje cada vez mais pensar, temos que ser corporativos, né? Temos que ter esse espírito corporativo, né? No final da história, guarda ajuda o outro guarda, que ajuda o outro guarda a puxar a corda, porque o peso cada vez mais precisa ser diminuído. Exatamente isso. Assim, é uma questão, como diz, uma palavra muito usada no mundo corporativo, né? E algumas instituições usam muito, né? Espírito de corpo. Então a gente precisa trabalhar essa questão, né? De espírito de corpo, né? Então, assim, a gente precisamos ter isso dentro de nós e disseminar isso para dentro da nossa instituição Guarda Municipal. Eu queria também fazer uma outra pergunta, Braga. Tem um companheiro que fez uma pergunta aqui também, muito interessante. Será que não poderia ser criado, por exemplo, pelo próprio CNGM, os conselhos regionais em cada estado para representar de forma mais ampla ou para poder projetar ainda mais o CNGM? Será que é possível no futuro? Então, na verdade, isso daí está criado. Aí no Rio de Janeiro, inclusive, tinha o Conselho Estadual, que a presidente era a Tatiana, que deixou a guarda. Eu preciso até ver quem eu visse. Só que, como todas as instituições associativas, Ramos, todo mundo quer participar e ter cargo. Mas pouca gente quer trabalhar. Então, e daí, o principal de tudo isso daí é que o colega aí deve pôr a mão na consciência dele e falar: eu estou ajudando a guarda ou prejudicando a guarda? Será que eu estou ajudando o meu colega ou prejudicando o meu colega? E o que eu estou ganhando com isso, se amanhã eu posso estar precisando desse colega que eu prejudiquei hoje? Então, é essa visão que a pessoa tem que ter, porque amanhã pode ser ele. Assim, eu tenho muito a agradecer, Braga, primeiramente, porque tivemos muitos problemas antes de ocorrer o que ocorreu, que foi justamente, para mim, eu vou guardar na minha memória, de termos feito o Congresso Nacional das Guardas Municipais em Niterói. Né? Foi um começo complicado para poder chegar onde chegamos, né? E eu agradeço muito o fato de você ainda ter aceito a questão de nós podermos levar o Congresso, né? De conduzir o Congresso, de acolher o Congresso Nacional. Então, eu, antes de até terminar o vídeo, eu queria me parabenizar aqui perante a todos. Obrigado, em nome de Niterói, da Guarda Civil Municipal de Niterói, de ter tido essa oportunidade de sediar o Congresso Nacional. Né? Uma outra pergunta também que me fizeram, e não é bem aqui não, me fizeram uma pergunta bastante interessante: como pretende
De repente, com você, eu deveria perguntar até mesmo quem é a cidade que iria sediar, né? Mas é a pergunta realmente para todos ficarem cientes. Há alguma questão em relação ao próximo Congresso Nacional? Você tem alguma... Então, olha só, nós tínhamos aqui a previsão de fazermos o Congresso Brasileiro em Osasco em maio, que provavelmente vamos adiado, a gente deve fazer em agosto, no máximo em setembro, em Osasco. Uhum. E o Congresso Nacional, que estaria previsto para Paulínia declinou por questões políticas internas, e a gente vai analisar como vai ser aí, porque com essa pandemia mudou tudo, então a gente ainda não tem nada assim previsto como será. Mas nós vamos fazer alguma coisa assim. O brasileiro vai acontecer em Osasco, a gente não sabe o mês ao certo ainda, mas vai acontecer. E a gente vai ver o nacional, onde a gente terá a oportunidade de fazer ou não. Isso a gente ainda vai ver de acordo com o que for acontecendo, porque está tudo muito imprevisível com essa questão aí da pandemia. Ah, entendi. Braga, você quer fazer alguma outra consideração final? Gostaria de falar mais alguma coisa? Sim. Para finalizar, Ramos, as pessoas, os guardas, têm que fazer uma reflexão. Nós temos que vencer a nós mesmos. Eu não tenho, viu? Eu vou falar para você, eu estou 32 anos na guarda, isso é um exemplo, tá? Sempre defendendo o guarda, combatendo o guarda. Eu não tenho nenhum post, nenhum vídeo de uma pessoa de outra instituição falando mal de mim, mas tem de vários guardas. Isso é muito ruim para nós. Então a gente tem que vencer a nós mesmos, nos fortalecer, colocar pessoas na política das guardas, isso é super importante, senão nós não vamos avançar. Temos que ter nossos representantes políticos em todas as cidades, nas assembleias legislativas, no Congresso. Se não fizer isso, nós vamos ficar com um monte de guarda sempre reclamando e sem conseguir nada. Porque a representação política se dá através dos representantes eleitos pela democracia, buscando os anseios que a gente quer. E nós temos que ser corporativos, como você falou, vencer a nós mesmos e defender a nós mesmos, como os outros fazem, e vão pegar de exemplo. Então, aí vencendo dia a dia eles mesmos, e estão conseguindo várias coisas. Então, a gente tem que fazer com que nós sejamos fortes, todos fortes, aí nós vamos conseguir vencer. E aquela meta que eu sempre falo, e depois eu vou usar a primeira frase minha mais antiga: esteja com quem sempre esteve com você, essa é a atual. E a mais antiga que eu criei, que todo mundo usa hoje, que é saudações e azul marinho para todos. Braga, antes de você terminar, deixa eu fazer essa pergunta aqui, que é bastante interessante aqui, rapidinho. Foi pedido fazer essa pergunta. As GMs estão sendo utilizadas como força primária para o cumprimento dos decretos emanados dos entes federativos em geral. Dada essa experiência e importância, como pleitear direitos junto aos prefeitos e demais entes? Então, para pleitear direitos, só tem duas formas. Entidades fortes, representativas, seja ela municipal, estadual ou federal, e representante político, vereador, deputado estadual e federal, senador, prefeito, governador. E os guardas têm essa força, mas não sabem usar. Tem que aprender a usar a força que tem, vencendo a si mesmo. Olha, comandante Braga, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na live do canal O Guardião Civil. Para mim é uma honra. É mais uma live em que eu tenho a presença de mais um companheiro e de grande peso aí do Conselho Nacional das Guardas Municipais, e esclarecer muitas questões, né? E espero ter a oportunidade de poder também trazer novos temas e que você possa discorrer, Braga. Também pude, de repente, tirar algumas dúvidas de alguns companheiros diretamente nessa live, principalmente de Rio de Janeiro, e com certeza precisavam saber um pouco mais, tirar as dúvidas daquilo que realmente tinha ocorrido. E dizer para todos que a importância, cada vez mais, tem que partir para... Eu gostaria aqui, de repente, de deixar uma mensagem, duas coisas muito importantes. E a primeira delas é que nós,
cada vez mais estamos experimentando, mas precisamos ainda ter uma visão maior sobre isso, do quanto a sociedade e a prefeitura, no final, acaba precisando de guarda municipal. Olha para quanto tempo as pessoas diziam, guarda municipal, desculpa até a expressão, serve para nada. Tem certeza hoje em dia que guarda municipal não serve para nada? Então, a partir do momento em que nós estamos trabalhando tanto, e infelizmente muitos não estão podendo ter a questão de isolamento social, né? Mesmo muitas guardas também agindo conforme o que as questões do isolamento social assim definem, né? Pessoas de grupo de risco e tudo mais, mas tem aqueles que são front, estão na batalha, estão na luta, estão lá na ponta da lança, né? Então, assim, o importante é que a gente também possa analisar logo depois dessa pandemia e colher todos esses e trazer eles positivos para todos nós, né? Fazer com que isso possa gerar frutos, efeitos positivos para nós. Eu desafio. E agora, a guarda serve para nada? A guarda serve para muita coisa. Guarda serve primeiramente para calar a boca de quem diz que guarda não serve para nada. Já começa por aí. E segundo, fazer com que cada vez mais a gente possa fortalecer aquilo que nós temos de melhor, né? Que é a clara e explícita condição de sermos segurança pública primária. Acho que foi latente isso. Quanto a guarda pode ser usada, tem um leque de atribuições administrativas, né? E a segunda vamos aprender a ser mais unidos. Gostaria muito de deixar esse pedido, deixar essa questão bem clara. Eu sempre vou bater muito nessa tecla. Vamos ser mais unidos, né? Se temos representações X, representações Y, é bom, mas essas representações elas precisam, na hora em que for necessário para nossa classe, falar a mesma língua, né? Esquecer diferenças e conversar umas com as outras e chegar num único objetivo, né? As diferenças elas são necessárias, sim, para a gente poder fortalecer, de repente, ou até mesmo consertar erros que a gente esteja cometendo, mas outros possam, de repente, nos dar a luz e fazer com que a gente possa corrigir. Mas, fora isso, para mim, eu tenho hoje como um grande exemplo, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência junto ao Conselho, Braga. Eu estou vendo um Conselho hoje. Assim, desde que você assumiu para cá, não estou puxando saco não, hein? Tô puxando saco não. Mas eu estou sendo sincero. Eu vejo hoje o Conselho. Eu hoje vejo o Conselho. Eu acredito que muitas guardas hoje veem muito mais o Conselho do que antigamente, né? E eu sei que pela falta de recursos, você poderia estar realmente colocando o Conselho cada vez mais amplo, né? Isso. Infelizmente. Mas eu acredito que toda a luta, essa sua participação junto ao Congresso, junto a Brasília, né? Essa participação que você tem muitas vezes no Conselho de Segurança Nacional, que vejo e acompanho sempre, né? E quando posso também coloco para os companheiros para acompanhar. Isso para nós é muito importante, é uma representação de classe, é um representante nosso de guarda municipal, de um Conselho Nacional, que está lá diante dos tops, né? Junto lá ao ministro Sérgio Moro, junto a toda a cúpula da Senasp. Então isso é interessante, isso é importantíssimo para nós. Nós temos que valorizar muito isso, esquecer que temos pensamentos X ou Y e valorizar aqueles que realmente estão lá na luta, no dia a dia, e não se cansam de brigar por guarda municipal, né? Braga, obrigado mais uma vez. E eu quero agradecer a participação de todos os companheiros da Guarda Civil Municipal de Niterói, da Guarda, das demais guardas, tá? Eu estou fazendo aqui uma menção especial porque os companheiros aqui vieram em peso, eu gostei muito disso. Mas os demais guardas aqui, eu gostei muito também, eu quero muito agradecer a todos, né? Eu peço desculpas, de repente, não ter citado todos os nomes possíveis que apareceram na live, mas, de qualquer maneira, eu agradeço demais a presença de todos vocês, tá ok? Aproveitando também, todos os vídeos estão lá no canal O Guardião Civil, deem uma olhada, tem vídeos específicos, diversos assuntos, alguns mais descontraídos, mas a intenção é promover as guardas municipais. Tá ok? Pode ir lá se inscrever, naquela força ao canal, tá bom? Vou deixar o link dos canais oficiais
do comandante Braga, tá ok? Na descrição. E sempre, quando possível, também vou passar o que ele tem promovido em relação à live e tudo mais, que é muita informação positiva e muita questão que pode ser esclarecida nessas lives, viu? Braga. É isso aí. Vamos em frente e vai dar certo. Isso, sempre vai dar certo. Um abraço a todos aí. Um abraço ao Ramos. E saudações Azul Marinho a todos. Um abraço, obrigado. Ó o gordinho, ó o gordinho, ó o gordinho.